pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu aqui de novo, professor Noslen, agora para falarmos um pouquinho sobre intertextualidade, paródia e paráfrase. Por quê? Isso é mega importante para você conseguir fazer compreensão de texto. Olha só, quando eu falar de intertextualidade, penso que é a mesma referência, não, é algo que acontece quando eu tenho uma referência explícita ou implícita a um outro texto que já existe. Isso é uma relação intertextual. Eu crio um texto que conversa com outro texto que já existe. Então, por exemplo, eu posso ter um quadro e fazer uma intertextualidade. Nossa senhora, professor! Uma intertextualidade com esse quadro, certo? Então existe lá a Mona Lisa. E você faz um desenho da Mona Lisa, só que em vez de ser a Mona Lisa ali, você tem o Homer. Homer de Mona Lisa. Isso você está fazendo uma intertextualidade. Por que fica engraçado? Porque você já conhece a Mona Lisa original. E aí você olha para o Homer vestido de Mona Lisa, você entende que é uma brincadeira. Então, dentro disso, nós temos dois nomes importantes. Um é paródia e o outro é paráfrase. São duas coisas importantes que acontecem a partir da intertextualidade. Então, a intertextualidade é a conversa entre textos, beleza? Paródia é um tipo de conversa e paráfrase é um outro tipo de conversa, beleza? A gente vai mostrar como que funciona essas duas relações aqui entre paródia e paráfrase, beleza? Então, olha só, eu posso pegar um texto, como eu fiz agora para vocês, e fazer o Homer vestido de Mona Lisa, isso é, digamos aí, uma brincadeira, uma tiração de sarro. Quando vai para esse lado do humor, do sarcasmo, isso é paródia. A paródia é, a partir de um texto que já existe, eu trazer uma comicidade em cima daquilo, certo? É eu parodiar. Tanto que existem paródias de músicas. Por quê? Você pega a melodia original da música e faz com outra letra, parodiando. Isso não é paráfrase, porque a paráfrase é algo mais sério. É uma releitura de modo mais sério. Eu posso até fazer uma releitura na paráfrase criticando a obra original, por exemplo. Existe isso em poemas. Tem um poema e eu faço um outro poema fazendo digamos assim, rebatendo aquele poema original. Com a mesma métrica, a mesma dinâmica do poema original, só que fazendo algo crítico. Quando eu tenho algo crítico, paráfrase. Quando eu tenho algo mais cômico, mais legalzinho, mais bacaninha, paródia, certo? A gente conhece muitos tipos de paródia que temos por aí. Então essa reprodução mais explicativa e mais, digamos, mais séria, a paráfrase, ela é muito comum aparecer. Existem até paráfrases, que olha que interessante, paráfrases que vão fazer o seguinte, que vão tentar complementar a ideia da original. Então eu tenho lá um texto que fala sobre, sei lá, sobre um autor específico, e eu tenho outro texto que vai, de certa forma, rebater ou complementar esse texto original, na mesma dinâmica, na mesma demanda. Pode acontecer com quadros? Pode. Pode aparecer com pinturas, pode aparecer com a parte estética, por exemplo, uma obra de arte que a pessoa faz uma outra obra semelhante, mas como se fosse para complementar ou para criticar aquela anterior, pode. Qualquer expressão pode receber uma paráfrase e qualquer expressão pode receber uma paródia. Nós somos mais acostumados a encontrar paródias por aí, porque é muito mais divertido fazer uma paródia, aquela coisa toda, a galera dá risada, brinca e tal, então é muito mais divertido. Mas existem muitas paráfrases aí no nosso meio, digamos aí, mais intelectual da coisa, aqueles que são aqueles textos mais elaboradinhos. Então, por exemplo, vou ler para você aqui um trechinho de um texto para você tentar entender mais ou menos o que eu quero dizer para você. Ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Gonçalves Dias, né, Canção do Exílio. Então, esse é o texto original. Olha esse outro texto aqui, ó. Esse outro texto aqui que é com base nesse texto original. Veja só. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Carlos Drummond de Andrade. Veja que aqui o Drummond ele usa como base o texto do Gonçalves, e ele faz uma paráfrase, porque ele meio que fala, olha, aquela terra, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, não tá mais assim, cadê essa terra? Ele está fazendo uma crítica séria em relação à terra, não à canção original, né? Não ao texto original, mas em relação à terra que o texto original falou. Então, enquanto o Gonçalves Dias falava, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, porque era muito lindo e bonito toda aquela terra, aí vem o Carlos Drummond e fala assim, cadê essa terra tão bonita, onde canta o sabiá, onde tem palmeira? Cadê essa terra? Acabou? Então veja que aqui eu tenho um texto crítico com base nesse aqui.
Isso é uma paráfrase, certo? Isso é uma paráfrase pensando aí na relação entre os textos. Eu tenho o texto base, eu parto dele e faço um outro sério com base nesse texto. Agora, se eu fosse fazer, sei lá, uma paródia aí do Gonçalves Dias, né? Uma vez eu vi uma paródia, mas não sei se vou lembrar dela aqui. Vou tentar lembrar para vocês. Era assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Professor, isso é coisa de matemática. Leozão tá perdendo. Olha só, então o que acontece aqui? Seno A, cosseno B, cosseno A é uma fórmula matemática. Veja que eu nunca mais esqueci essa paródia. É besta, né? É besta, eu sei que é, mas ajuda a gravar uma fórmula matemática. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Grave isso aí que você vai poder usar depois, na hora de for ver seno e cosseno. Então vejam, aqui eu fiz uma paródia para gravar uma fórmula matemática. Poderia fazer uma paródia de português? Poderia. Algumas paródias existem aí também na gramática da língua portuguesa para gravar algumas ideias, algumas coisas que a gente precisa decorar. Então veja como a paródia ela é mais lúdica, enquanto a paráfrase ela é mais séria. Ela tem uma outra conotação, tem uma outra intenção. E aqui mora o nosso ponto X das questões. A intenção. A intenção da paródia é relaxar, ficar relax. A intenção da paráfrase é trazer um pensamento mais denso, mais profundo. A ideia da paráfrase sempre é aprofundar a ideia do texto original, enquanto a paródia é fazer algo mais relax, mais de boa na lagoa, mais sucio que nem mousse, mais leve como a neve e assim por diante. Beleza, pessoas? Então não esqueçam disso. Parafrasear e parodiar, as duas são relações de intertextualidade. Intertextualidade é trabalhar com textos. Um texto base, eu crio um outro com base nesse aqui. Estou conversando, fazendo uma conversa entre textos, ok? Conversa entre textos, intertextualidade. Paráfrase mais séria, mais profunda, paródia mais relax, cômica, mais divertida. A gente pode ficar mais sossegadão com a paródia. Tranquilo? Não vamos confundir essas duas. Você vai encontrar muita paráfrase e muita paródia nas suas provas aqui em diante. Ponto, vira a página, seguimos adiante.